quero compartilhar com vocês uma palavra linda nessa noite, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 26, do versículo 1 até o 6, e depois um pouco mais adiante. Diz assim a palavra do Senhor. Você podia colocar para mim a versão ARA? Muito obrigada. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Ameleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Repita após mim: fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Agora vamos para o versículo de número 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano, diga comigo, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Podem vos assentar. É costume dos judeus praticantes da religião, digo praticante porque quando você vai em Israel, você precisa entender e discernir algumas coisas. Existem israelitas que não são praticantes da religião judaica, então eles não são religiosos. Então, mas é costume dos judeus praticantes da religião, os religiosos, ensinarem os seus filhos até os dias de hoje a obedecer a Deus, a ouvir a voz de Deus, a obedecer os mandados, os preceitos do Senhor. E esses pais, eles contam para os seus filhos as histórias, as experiências que eles tiveram com Deus, que os seus antepassados tiveram com Deus, para ensiná-los a também amar, a obedecer e a acreditar nesse Deus. E assim é que as crianças desde pequenininha já começam a conhecer o Deus de Israel, é ouvindo as histórias dos seus pais. Isaque era o filho da promessa, porém ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Ele só conhecia a Deus por ouvir falar. Ele conhecia a Deus pela boca de Abraão, ele conhecia a Deus pela boca de Sara, ele só conhecia a Deus pela boca dos seus pais. Só que agora, no capítulo de número 26 do Gênesis, nós vamos encontrar uma situação diferente. Abraão já não existe mais, e nem tampouco Sara. Os dois já haviam partido para a eternidade. Então agora chegou a hora de Isaque ter a sua própria experiência com Deus. É muito bom quando nós ouvimos testemunhos de pessoas que tiveram experiências com Deus. Isso nos edifica, isso aumenta a nossa fé. É maravilhoso ouvir testemunho, mas não se compara em vivermos o nosso próprio testemunho. Não se compara em vivermos a nossa própria história para com Deus. E agora chega a hora de Isaque viver a sua própria história. Chegou a hora dele ter um encontro pessoal com o Senhor. E o versículo 1 do capítulo 26, ele inicia com uma informação. A informação é de que havia fome naquela terra. Diga assim comigo: havia fome.
naquela terra. Esse foi o cenário que Deus escolheu para se revelar ou para se manifestar a Isaac. Era um cenário de fome. Deus escolhe cenários e situações específicas para se revelar a nós, e raramente Deus vai se revelar a nós em cenários favoráveis. Geralmente são em cenários de muita dificuldade, são em cenários de muita guerra, são em cenários de muitas lutas que Deus se revela a nós. Para Abraão, Deus se revelou no Moriá. Para Jacó, Deus se revelou no Val de Jaboque. Para Gideão, Ele se revelou no lagar. Para Moisés, Ele se revelou no deserto. Para Daniel, Ele se revelou na cova dos leões. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele se revelou dentro de uma fornalha. Então você pode observar que são cenários totalmente desfavoráveis. A Paulo e Silas, Ele se revelou dentro de uma prisão. A João, o escritor do Apocalipse, ele se revela em uma ilha chamada Patmos, em um cenário totalmente devastador. E para você, quem sabe, Deus quer se revelar através dessa porta que se fechou. E para você, quem sabe, Deus está preparando o cenário neste casamento para se revelar no meio desse problema. E para você, quem sabe, Deus escolheu a dor para se revelar a você. E para você, quem sabe, Deus escolheu esse momento de turbulência, esse momento de crise para se revelar a você. Quem sabe Deus escolheu esse momento aonde você recebeu um diagnóstico que desestruturou as suas emoções, dizendo que há uma enfermidade e você precisa passar por uma cirurgia. Há uma enfermidade e o médico diz que não tem cura. Quem sabe foi este o cenário que Deus escolheu para mudar a tua história, para se revelar a você e mostrar que Ele é o teu Deus, que muda totalmente o diagnóstico do homem. Para você, quem sabe, Deus escolheu se revelar através da dor desse luto que você acha que nunca mais vai passar. Ei, essa luta, essa crise, essa dificuldade não é para tua vergonha, não é para tua destruição, não é para a tua morte. É Deus preparando um cenário para se revelar a você. Para mim, Ele se revelou em um leito de hospital, quando eu já estava quase sem vida. Eu não sei aonde Deus vai se revelar para você, mas eu profetizo que tu não sairá desta terra sem ter um encontro pessoal, um encontro poderoso com a presença de Deus. Ele transforma cenários de dor em ambientes, em lugares de revelações e de manifestações de sua glória. Então não despreze o seu momento, não despreze esse cenário de dor, porque é nele que Deus vai se revelar para você. É nesse cenário que você vai ver a glória de Deus como você nunca viu antes. Deus escolheu a crise para se revelar a Isaac, e a crise, ela é terrível. Às vezes ela nos tira de determinados lugares. Às vezes a crise nos obriga a sair de alguns lugares. Quando a crise chegou em Belém, a Bíblia diz que Elimeleque, marido de Noemi, ele pega a sua família e vai para os campos de Moabe. Quando a crise chegou em Canaã, Abraão desceu para o Egito. E a crise chegou, a Bíblia diz, houve fome na terra. E agora Isaac deseja fazer as malas e abandonar aquela geografia por causa da crise. Mas observe, quando Isaac está se preparando para descer para o Egito, Deus vem e fala com ele e diz: não desça ao Egito. Era comum todos descerem para o Egito, porque naquele período o Egito era um lugar de muita abundância, porque o Egito tinha o Nilo,
e o Nilo transbordava, e quando o Nilo transbordava, favorecia as colheitas. Então era comum desejar descer para o Egito. Então Isaac vai querer fazer como seu pai, ele vai desejar descer para o Egito. Só que Isaac não é qualquer um, Isaac é o filho da promessa, e Deus se revela a ele e diz: não desça ao Egito, fica nesta terra que eu te disser. Preste atenção, o cenário da terra era de crise, era de fome, era de dificuldade, era de escassez, mas Deus chega e diz: fica. Diga assim comigo: fica. Talvez chegou alguém aqui nessa noite dizendo: eu vou ter que mudar do país porque não dá mais para mim. Eu vou ter que mudar de cidade. Eu vou ter que mudar de casa. Eu preciso mudar. Mas Deus te trouxe nesse culto hoje e está usando a minha boca para dizer: fica. Aleluia, fica. E eu sinto Deus falando com alguém aqui: fica. Sabe por quê? Porque Deus vai tomar controle, Deus vai tomar dianteira. Você não vai precisar ficar saindo, batendo cabeça para lá e para cá, não. Desfaz as malas e fica. Por quê? Porque Deus vai abrir portas aqui, porque Deus vai te sustentar aqui, porque Deus vai te honrar aqui, porque Deus vai te abençoar aqui, porque Deus vai te dar uma nova ideia aqui, porque Deus vai te dar estratégia aqui. Então fica. Deus diz: habita nesta terra e eu serei contigo. Senhor, que garantia eu tenho para ficar aqui nessa terra de impossibilidades? A garantia é que eu serei contigo. Ei, a garantia é que eu estou do seu lado, eu estou com você. E se eu estou com você, não tem crise que te vença, não tem crise que te derrote. Meu Deus, a minha presença contigo é a garantia que você vai vencer. Sabe por que esse casamento ainda está durando até hoje, mesmo no meio da crise? É porque Deus está no seu casamento. Sabe por que essa empresa ainda não faliu, mesmo diante da crise? É porque Deus está com você. Sabe por que você ainda está de pé, mesmo no meio dessa prova, mesmo no meio dessa crise? É porque o Senhor está contigo. Sabe por que você ainda não passou vergonha e o inimigo não cumpriu o que prometeu contra a sua vida? É porque Deus ainda está contigo. Ele é a garantia que teremos vitória no meio de qualquer crise. Quem ficar aonde Deus mandou, quem permanecer aonde Deus disse que é para permanecer, verá crescimento, verá prosperidade, verá promoção, verá provisão, verá cuidado, verá milagre, verá a mão do Senhor fazendo coisas sobrenaturais. Não saia por causa da crise, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A tua casa não será atingida, teu ministério não será atingido, a tua empresa não será atingida. Oh meu Deus, os teus negócios não serão atingidos. A crise não vai te matar. Não é fácil permanecer em um lugar de crise, em um lugar onde há crise, mas a ordem para ele foi: fica, e eu serei contigo, e eu te abençoarei, você terá a minha bênção. Ei, quem tem a bênção pode estar no pior lugar do mundo que prospera. Entenda isso. Quem tem a bênção pode estar no pior lugar, pode estar no lugar mais inóspito, pode estar no lugar mais difícil, prospera. Deus sustenta. Deus garantiu para Isaac que o abençoaria. E capítulo 26, versículo 6 de Gênesis diz: e Isaac obedeceu, ele habitou ali, olha lá, e ficou ali em Gerar. Ele ficou, ele obedeceu. Mas sabe o que eu acho interessante?
é que quando Deus diz para ele fica, ele ficou. Mas ele não ficou igual eu vejo muita gente dizendo assim: eu vou ficar esperando, eu vou ver o que Deus vai fazer. Não, ele não ficou parado não, gente. Ele ficou, mas ele ficou trabalhando. Ele ficou, mas ele ficou semeando, ele ficou agindo, aleluia. Isaac ficou e trabalhou. Ei, já que é para ficar, fica trabalhando. Já que é para ficar, reaja. Ei, já que é para ficar, trabalhe. Já que é para ficar, não fica plantado igual uma árvore, não. Ei, já que é para ficar, se movimente, faça alguma coisa. Às vezes, eu vou desabafar, posso? Eu escuto a pessoa falando assim: ai pastora, eu estou passando necessidade. Ô criatura, tu não sabe fazer um crochê, um bolinho de chuva para vender? Tu não sabe fazer nada. Reaja, vende alguma coisa, ou vende uma rifa. Reaja enquanto espera. Ei, vai trabalhando com o que dá, vai fazendo o que pode enquanto espera. Reaja, faça alguma coisa. Isaac ficou e plantou, ele ficou e semeou. Ele não ficou parado esperando as coisas caírem do céu sobre a cabeça dele. Não, ele ficou e trabalhou. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ó, fica, mas trabalhe. Sei não, hein? Ele ficou trabalhando. Só que tem um detalhe: a terra que Deus mandou ele ficar, a terra de Gerar, é uma terra de condições difíceis para a agricultura. A terra de Gerar é uma terra infrutífera. Mas Isaac fica e planta. Eu imagino o povo vendo Isaac plantando, semeando naquela terra e pensando assim: coitado do Isaac, ele está desperdiçando semente. Coitado do Isaac, ele está plantando, jogando semente fora. Porque nessa terra de Gerar, tem nada a ver com o nome, aqui não gera nada, aqui não nasce nada. Só que Isaac é ousado. Isaac é filho de Abraão e ele aprendeu desde cedo ter fé. Ele aprendeu desde cedo a confiar no Senhor. Isaac, ele não depende das estruturas, das condições climáticas para semear, não, porque ele confia em Deus. Ele confia no milagre do Senhor. Ele confia porque ele tem uma palavra. Ele confia porque Deus falou para ele: pode ficar, fica que eu vou te dar vitória, fica porque você terá minha bênção. Ei, se você tem uma bênção, e se você tem uma palavra, você pode plantar no concreto que nasce. Ah, meu Deus, quem pode acreditar nisso? Se você tem uma palavra, se Deus falou que é com você, planta no concreto que vai nascer. No versículo de número 12, diz assim, ó: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1 ou 100 vezes mais. Levanta a mão que eu libero uma palavra profética só para quem acredita. Gente, tem gente que eu libero uma palavra aqui, acha que eu estou de brincadeira, de levanta a mão, abaixa a mão. Não, eu estou aqui para liberar uma palavra profética, pelo poder da palavra que eu prego nessa noite. Eu libero sobre a sua vida. Será neste mesmo ano, ainda neste ano, Rakadarabai, é neste ano, é neste mesmo ano, ainda neste ano Deus abre a porta, ainda neste ano o milagre vai acontecer na sua vida. Não é ano que vem, não é daqui 2 anos, não é daqui 10 anos, não, é ainda este ano. Este ano não termina sem você pegar a tua bênção, sem você estar com a vitória na mão. É para este ano, ainda este ano, eu profetizo. Se você tiver coragem para semear, ainda este ano,
neste mesmo ano você vai colher algo poderoso. Sabe por quê? Porque Deus vai acelerar o processo da colheita. Deus vai acelerar Ele vai acelerar o processo da colheita. Eu venho na força da leoa parida para declarar sobre a vida dos meus filhos espirituais. É ainda este ano, é para esse ano, é ainda este ano, é para esse ano. Ainda esse ano vai ter colheita no teu trabalho. Ainda esse ano vai ter colheita no teu casamento. Ainda esse ano vai ter colheita no teu ministério. Ainda este ano algo surpreendente acontecerá. Eu estou cheia de Deus. Vão olhar para você e vão perguntar: como pode? Como pode? Chegou aqui ontem, já está contando vitória. Vão olhar para você e vão dizer: como pode? Plantou um dia desses, já está colhendo. Ei, vão olhar para você e vão dizer: como pode? Começou esse negócio tão pequenininho, já está grande assim, já expandiu desse tanto. Ei, vão olhar para você e não vão entender. Vai dizer: olha, acabou de ser contratado, já foi promovido. Ai meu Deus, eu não sei quem pode acreditar nessa palavra. O que para alguns levaria anos para acontecer, para você será ainda este ano. A colheita será abundante e será ainda esse ano. Ei, a colheita foi tão grande que Isaac ficou rico. Ele queria descer para o Egito por causa da fome, gente. Diga fome. Só que agora nós estamos vendo um homem rico. Ah, não acredita não? Por favor, versículo 13. Enriqueceu-se o homem naquele mesmo ano, tá? Prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois em grande número, de servos. Era muita gente trabalhando para ele, para dar conta de tudo. De maneira que os filisteus tinham inveja. De maneira que os filisteus o invejaram. Vem comigo nesse entendimento. Nenhuma semente se perdeu. Ele enriqueceu rápido. Só que os filisteus que viu isso, os filisteus que viu Isaac chegar em período de fome, de dificuldade, agora rico, ficou com inveja. Ei, o sucesso não atrai somente admiradores, não. O sucesso atrai também os invejosos. Eles vêm junto com o sucesso. Enquanto alguns se alegrarão com o que Deus fez na sua vida, outros se sentirão incomodados pela mesma coisa, pelo mesmo motivo. O resultado que inspira uns, desperta inveja em outros. E a Bíblia mostra para nós esse padrão de comportamento repetidas vezes. Abel foi invejado porque Deus recebeu a oferta dele e não recebeu a de Caim. José foi invejado porque Deus mostrava a ele visões de futuro e os sonhos eram bons demais para ser verdade para José. Davi, ele foi invejado depois que o seu sucesso se tornou evidente e as mulheres cantavam para ele e diziam: Saul matou milhares, mas Davi milhares de milhares. Isaac prosperou em Gerar e a sua prosperidade fez com que ele fosse invejado pelos filisteus. Ei, não foi o fracasso que despertou a inveja nos filisteus, não foi o fracasso que despertou a oposição, não, foi o sucesso, foi o crescimento. Eles ficaram com inveja porque Isaac prosperou, Isaac cresceu, Isaac enriqueceu, porque Isaac plantou e colheu. Ei, preste muita atenção. Eles não invejaram a obediência de Isaac, eles não invejaram o trabalho de Isaac,
Eles não invejaram a semeadura de Isaac, eles não invejaram a fé de Isaac, eles não invejaram a coragem de Isaac, eles invejaram a colheita. Está pegando? Ninguém tem inveja do preço que você paga, ninguém tem inveja das renúncias que você faz, ninguém tem inveja das lutas que você passa, ninguém tem inveja dos jejuns, das orações de madrugada, ou sabe lá que hora que você faz, não. Ninguém tem inveja dos dízimos que você entrega, mesmo naquele mês que você diz: meu Deus, hoje está apertado, hein? Ninguém tem inveja das ofertas que você entrega como sacrifício no altar, não. Eles têm inveja das suas colheitas. Eles têm inveja quando vê Deus te abençoando. Eles têm inveja quando vê as portas se abrindo. Eles têm inveja quando vê você trocando de carro. Eles têm inveja quando vê você viajando, indo para Israel. Eles têm inveja quando vê você crescendo. Eles têm inveja quando vê você prosperando, desfrutando. É disso que se tem inveja. Ei, a palavra inveja significa sentimento de desgosto, tristeza e ressentimento profundo produzido quando vê ou quando ouve sobre o êxito de outro. Ou seja, o invejoso não precisa te ver para sentir inveja. Se ele souber que você está na bênção, ele já sente, de lá onde ele está, ele consegue ter essa frequência. O invejoso não inveja só o que vê, ele inveja aquilo que ouve, aquilo que contam para ele. Eles ouviram dizer que Isaac estava prosperando, que Isaac estava colhendo 100 vezes mais daquilo que plantou, que Isaac estava crescendo. Foram lá ver. Chegando lá e vendo, tiveram certeza, e tendo certeza, começaram a prejudicar Isaac. Eles começaram a entulhar os poços de água que os servos de Abraão tinham cavado e Abraão tinha deixado para Isaac. Por favor, versículo 15, vamos ler. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Foram lá nos poços de Isaac, que ele usava para tirar água, entulharam, jogaram terra, porque tem gente que é assim, não tem capacidade de realizar os seus próprios sonhos, joga terra nos dos outros. Não tem capacidade de obter as suas próprias vitórias, joga terra no dos outros. Não tem capacidade de sustentar o próprio casamento, joga terra no casamento dos outros. Ah, meu Deus, eu não sei quem está pegando. Tem gente que não tem capacidade de manter de pé o teu próprio negócio, joga terra nos negócios alheios, a fim de destruir. Não suporta ver quem está vencendo, aí joga terra, aí fala mal, aí inventa calúnia, aí tenta denegrir, aí projeta planos malignos para projetar nos outros uma imagem distorcida de você, para que pensem mal de você, para que você não tenha êxito em lugar nenhum. Quem está pegando? Os invejosos não têm coragem para semear, mas eles têm muita coragem para entulhar os poços alheios. Eles não têm coragem de plantar, de trabalhar, mas se é para entulhar o poço do outro, eles pegam a pá, eles pegam a ferramenta.
Mas eu vim profetizar nessa noite, em nome de Jesus. O filisteu vai pegar a pá suja de terra dele hoje e vai sair de perto do seu poço. Ai meu Deus, o filisteu vai pegar a pá nojenta hoje e vai sair de junto do teu poço, em nome de Jesus. Nenhum filisteu vai entulhar teu poço, nenhum invejoso vai impedir que as boas coisas que Deus disse que vai acontecer sobre a tua vida neste ano, impeça de acontecer. Vai acontecer. Sacode quem está do teu lado e diga: vai acontecer. Vai acontecer. Eu te convido hoje para avançar com violência no reino espiritual, contra todo espírito de inveja. Avancemos com violência hoje no reino espiritual, contra toda arma preparada contra nós. Avançamos com violência espiritual, quebrando laços, lançando por terra toda obra da inveja. Esse espírito de inveja sai hoje em nome de Jesus. Versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Preste atenção. Agora, quem vai até Isaque é o próprio rei dos filisteus. Ele mesmo vai até Isaque. E sabe o que ele diz? Você se tornou maior do que nós. Percebeu o medo? O medo não é que você cresça, é que você fique maior. É que você fique maior. Mas querendo o inimigo ou não, querendo o filisteu ou não, eu vim debaixo de autoridade para dizer: você vai crescer. Você vai crescer muito mais do que imaginou. Você vai avançar muito mais do que imaginou. Você vai crescer, você vai avançar. Queira o filisteu ou não, queira Abimeleque ou não, você vai crescer. Você vai ficar maior do que os filisteus. Você vai ficar maior do que eles. Você vai ficar maior. Quando ele chega e diz para Isaque: retira-te de nós, sai de perto de nós, porque você ficou maior. Ei, Isaque não questionou. Isaque podia dizer: cara, já plantei aqui, eu já dei meu suor aqui, eu já trabalhei tanto aqui. Isaque não questionou. Me pergunto por quê? Porque ele tinha a bênção, e quem carrega a bênção sabe que aonde for vai ser bênção, sabe que aonde pisar a planta dos pés vai ter bênção. Ei, quem carrega a bênção não fica brigando por terra. Quem carrega a bênção não fica brigando por espaço. Quem carrega a bênção não fica brigando por oportunidade. Quem carrega a bênção não fica criando confusão, fazendo questão. Ei, Abimeleque, fica com a terra, porque eu fico com a bênção. Eu tenho a bênção, Abimeleque. Eu não tenho problema em sair não, Abimeleque. Eu tenho a bênção. Ei, Isaque demonstra para nós aqui um alto grau de maturidade. Porque quem tem maturidade não fica brigando para ter razão ou só porque tem razão. Quem tem maturidade não fica insistindo com coisas que já não fazem mais parte de si. Quem tem maturidade não fica insistindo em caber em lugar que não lhe cabe mais. Está pegando? Isaque nos ensina outra lição muito importante aqui. Não vale a pena ficar
aonde nossas vitórias não são celebradas. Não vale a pena ter amizades que não celebram as nossas conquistas. Você precisa avaliar bem as suas amizades. Ei, a boca pode até nos enganar, mas o corpo não. O corpo fala. O corpo fala. E é notório quando você tem um amigo ou amiga que não celebra as suas vitórias, que tem inveja de você. Quando você conta uma bênção, quando você vai todo feliz, toda feliz, falar de algo bom que lhe aconteceu, essa pessoa, ela não consegue esconder a tristeza, ela não consegue esconder a decepção, ela não consegue se alegrar, e você precisa estar atento, atenta a estes sinais. Para de ser bobo, para de ser boba e dizer, não, acho que é porque ela estava triste, é porque ele estava triste. Não, eu posso estar triste, que se um amigo meu, se uma amiga minha tiver com a vitória na mão, eu largo a minha tristeza e vou me alegrar com ela. Tem gente que não celebra. Isaac é maduro o suficiente para entender que não lhe era necessário ficar ali. Suas vitórias não eram celebradas, ele não era celebrado. Então ele entende que ele não precisa ficar ali, ele não precisa andar com aquele povo, ele não precisa ficar ali. Eu profetizo nessa noite para você: Deus vai te dar amigos que celebram as suas conquistas. Deus vai abrir os teus olhos espirituais e vai revelar para você quem são as pessoas que de fato querem ver a tua vitória. Ei, talvez são pessoas que você nem tem tanto contato, mas observa a sua luta, observa a sua guerra, e quando te vê vencendo, mesmo de longe, aplaude e diz: que bom que ela venceu, que bom que ele venceu. Eu profetizo que Deus te dará olhos para enxergar essas pessoas, e te dará também conexões com essas pessoas, para você se alegrar com elas, porque é tão bom se alegrar com quem se alegra conosco. É tão bom nós nos ajuntarmos para comemorar a vitória. Oh glória, eu profetizo isso para a sua vida hoje. Isaac sai de Gerar e desce para o vale de Gerar. Entenda, ele sai de Gerar e vai para o vale de Gerar. Ei, você lembra que em Gerar entulharam os poços dele? Quem lembra? Você lembra? Entulharam lá em Gerar. Agora ele desce para o vale de Gerar, e lá no vale de Gerar, para onde ele desce, ele vai cavar poços. Vamos lá, eu estou terminando. Gênesis 26, 17 e 18. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Isso aqui já é outro poço que eles entulharam, tá? E lhes deu os mesmos nomes que havia posto o seu pai. Olha só, vamos ler o 19 também? E cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Olha só, Isaac desce para o vale e ele começa a cavar poços. Quando ele está cavando poços, um poço jorra água. Roniel, nosso querido, que já trabalhou muito com isso, ele entende. Ele cavou um poço e ele jorrou água. Olha o que diz o versículo de número 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou aquele lugar Ezeque, porque contenderam com ele. Observe uma coisa: foi Isaac que cavou o poço, ou melhor, os servos dele. Só que quando os pastores filisteus viram a água jorrando, correram para perto. Ei, o poço é nosso.
com uma brincadeira dessa, deixa eu testemunhar uma coisa para vocês. Com uma brincadeira dessa, eu quase matei um colega uma vez. Eu era criança, eu tinha 9 para 10 anos, e eu estava com uma vara tirando o caju, e eu derrubei o caju. Quando o caju caiu, antes de eu soltar a vara para pegar o caju, ele já estava lá com o caju na boca, e com a vara mesmo eu na cabeça dele. Eu desmaiei ele. É só um testemunho para vocês saberem com quem está lidando. Aí, quando o poço jorrou água, os pastores filisteus chegaram e disseram: ei, o poço é nosso. Isaac deu uma paulada na cabeça deles? Não. Ele disse: tá bom, eu vou amaldiçoar esse poço. Ele vai se chamar Ezeque, que significa contenda. Pode ficar com ele para vocês. Eu não vou brigar por causa de poço. Sabe por quê? Porque eu tenho uma bênção. Ai meu Deus, eu não sei quem está pegando. Ei, pare de brigar por causa de poço se você tem a bênção. Se você tem a bênção, para de brigar por causa de poço, deixa para eles. Deus tem muito mais para te dar. Isaac cavou novamente um segundo poço, e a água jorrou, e de novo, olha os pastores. Joel, dá para você uma coisa dessa? Você também ia meter uma paulada, eu tenho certeza, já te conheço. Pela segunda vez, ele chega, vê o poço jorrando e diz: ei, o poço é nosso. Ei, Isaac olha e diz: quer saber? Fica com o poço, eu tenho a bênção, fica com esse poço para vocês. Só que tem um negócio: é de frustração em frustração que vem a depressão. É de frustração em frustração que a gente vai desanimando. Isaac tinha tudo para desanimar. Isaac tinha tudo para desistir. Isaac tinha tudo para parar de cavar poço, porque os primeiros lá, eles entulharam. Agora ele está cavando, e quando termina de cavar, vem a contenda, e eles dizem: o poço é nosso. Você está entendendo? Olha que situação. Isaac tinha tudo para desanimar, mas ele vai fazer o quê? Perseverar. Ele tinha tudo para desanimar, mas ele vai perseverar. Ele vai cavar um terceiro poço. Eu venho declarar sobre a sua vida. Eu sei, você tem motivos para desanimar, você tem motivos para desistir, mas continue cavando. Você tem motivos, mas continue cavando. Cave um terceiro poço. Ei, eu vim dizer para você: cave um terceiro poço. Ai pastora, mas já tem 2 que me tomaram. Esquece o que passou, esquece o que te tomaram. Cava o terceiro, cava de novo, ora de novo, jejua de novo, faça propósito de novo, paga o preço de novo, começa de novo, cava mais um poço. Oh, aleluia! Cava de novo, aleluia. Versículo de número 22 diz assim: e partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Aleluia. No terceiro poço não houve disputa, e Isaac deu o nome ao poço Reobote, que significa amplo, espaçoso e próspero.
Diga comigo, Reobote. Amplo, espaçoso e próspero. Com isso Isaac estava dizendo: Deus nos fez crescer, Deus nos fez prosperar, Deus nos deu um lugar, Reobote. Ele estava profetizando e dizendo: fizeram de tudo para eu não crescer, tentaram impedir de todas as formas o meu avanço, tentaram me parar, mas eu venci. Deus me prosperou por todos os lados, aleluia. Deus me ajudou, Deus foi comigo. Olha só, no primeiro poço contenderam com ele, ele chamou Ezeque, que significa contenda. No segundo poço contenderam de novo e ele lhe chamou Sintna, que significa inimizade. Mas somente no terceiro, depois de perseverar, é que cessou a contenda e veio Reobote, alargamento, prosperidade. Ei, Reobote é o que Deus prepara para quem não desiste de cavar. Reobote é o que Deus prepara para quem não desanima no primeiro obstáculo. Reobote é o que Deus preparou para quem decidiu abrir mão da contenda, aleluia, e ficar com a bênção, aleluia. Deus está falando com alguém aqui. Reobote é o nome que Deus está dando, a bênção que Ele está entregando, inaugurando na tua vida nessa noite. Ele está inaugurando Reobote na vida de pessoas aqui. Reobote é o que Deus dá para aquele que prefere a paz do que a confusão, do que a disputa. Ei, tem gente que é contendeira, gosta de ficar cutucando, gosta de ficar fofocando, gosta de ficar falando, mas para quem gosta de paz, tem Reobote. Para quem quer paz, tem Reobote. Reobote, para quem gosta de paz, receba Reobote nesta noite. Reobote é para quem se mantém fiel no meio do processo, mesmo quando acredita que não tem mais forças para lutar. Continua cavando, porque vai nascer Reobote. Ei, Xamaracogarabassorabai. Aleluia, Deus está aqui. Depois da contenda, depois da perseguição, depois da injustiça que ele sofreu, depois das perdas, vem Reobote. Não pare em Ezeque, não pare em Sintna, está chegando Reobote. Sabe o que acontece depois de Reobote? Pergunta o quê? Deus cala seus inimigos. Depois de Reobote, a bênção vai ser tão grande que a inveja perde a força. Depois de Reobote, Deus encerra os ciclos de contenda. Depois de Reobote, Deus encerra os ciclos de inimizade. Depois de Reobote, Deus amplia o espaço para você crescer, para você prosperar. Eu profetizo Reobote para a sua vida. Vai ter crescimento por todos os lados, vai ter crescimento em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Para eu tomar assento com você e de fato terminar, em Reobote, Isaac levanta um altar, e já no meio da paz, sabe o que aconteceu? Deus apareceu. Diga comigo, Deus apareceu. A pergunta é: por que Deus não apareceu antes? Por que Deus não apareceu quando ficaram com inveja e começaram a perseguir? Por que Deus não apareceu quando expulsaram Isaac de Gerar? Porque Deus não apareceu quando estavam entulhando os poços? Porque Deus não apareceu quando estavam lá com contenda, dizendo: o poço é meu? Pergunto por quê? Porque a forma de Deus agir continua a mesma. Você está aí numa prova danada, querendo que Deus apareça, querendo que Deus fala, querendo que Deus revela, e Ele está, ó,
só vai aparecer depois de Reobote. Ele só vai falar depois de Reobote. Deus está em silêncio, observando você. Ele está te observando. Ele não vai falar nada agora. É depois de Reobote, depois que a sua fé for provada. Ei, ele só vai aparecer para alargar a tenda, para alargar o espaço, para encher de bênção as tuas mãos. É só depois. Você está experimentando um dos maiores silêncios de Deus para a sua vida. Não queira inventar conversinha que Deus não falou. Se Deus está em silêncio, fica quieto. Não inventa conversa. Não inventa que Deus falou o que Ele não falou. Se Deus está em silêncio, aguenta firme, continua cavando, porque vai chegar Reobote. Deus aparece, fala com ele. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei tua descendência por amor de Abraão meu servo. 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a tenda, e os servos de Isaque abriram ali outro poço, porque eu não sei se você sabe, mas poço no deserto é mina de ouro, é mina de petróleo. Aleluia. O homem está rico, cheio de gado, cheio de ovelha, cheio de funcionários, cheio de poços, ele tem tudo. Não vai faltar nada para você. A Bíblia diz que ele sobe para Berseba ou Bersheba e cava mais um poço. Diga assim comigo: cavaram um quarto poço. E quando você pensa que eu vou demorar, eu vou terminar agora. Quando cavou o quarto poço, vem quem? Elimeleque, o rei dos filisteus. Ele vem mais um amigo e o príncipe do seu exército. Aí quando ele chega, Isaque pergunta assim: ei, Elimeleque, ei, pra você não perder a bênção, o que você veio fazer aqui? Vieram me tomar o poço de novo? Sabe o que Elimeleque responde? Não, viemos reconhecer que Deus é com você. Nós viemos reconhecer que Deus é contigo. Nós viemos reconhecer que Deus é na sua vida. Nós viemos reconhecer que você tem a bênção. Nós viemos reconhecer que Deus está contigo. Por favor, vamos ler. Eu não gosto de falar nada sem provar. Por favor, versículo 26. E eles responderam. 26. Isso. E em Gerar foram ter com ele Abimeleque, vixe, misericórdia, estou falando Abimeleque o tempo todo, Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. E eles responderam: vimos claramente, sem sombra de dúvida, que o Senhor é contigo. Aleluia. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Aleluia. O maior milagre que eu percebo aqui não é quando Deus muda a nossa condição. O maior milagre é quando Deus faz com que até aqueles que nos perseguem, até aqueles que têm inveja e falam mal de nós, precisa parar e reconhecer: Deus é com ele, Deus é com ela, Deus está na vida dele, Deus está na vida dela. Fizemos de tudo para acabar com ele e não conseguimos. Por quê? Porque Deus é com ele, porque Deus é com ela. Talvez hoje existam pessoas aqui disputando espaço com outras pessoas que estão guerreando contra você, que estão questionando o teu chamado,
que estão tentando entulhar poços que você cavou. Mas permaneça cavando, continue fiel, continue obedecendo, porque Deus fará com que reconheçam que Ele é na sua vida. Deus fará com que reconheçam. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus. Nós estamos entrando em Rehobote, tempo de expansão, crescimento, avanço, prosperidade, abundância. Deus encerrará ciclos de inveja, Deus encerrará ciclos de contenda. O Senhor alargará os nossos limites, e Ele estabelecerá as obras de nossas mãos. Deus fará com que a presença dEle se testifique em nós, e se vejam a evidência da glória dEle sobre a nossa vida. Aqueles que tentaram te limitar, aqueles que tentaram te parar, aqueles que tentaram acabar com o seu chamado, aqueles que tentaram acabar com os teus sonhos, ai meu Deus, se depararão com a decepção de te ver rompendo, crescendo, de pé, avançando na presença de Deus. E quando olharem para você, não verão apenas um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, não, mais que isso, verão um homem de Deus, verão uma mulher de Deus. Os teus filhos olharão para você e verão um homem de Deus, uma mulher de Deus. Os teus parentes olharão para você e verão um homem de Deus, uma mulher de Deus. Os teus vizinhos olharão para você e verão homem de Deus, mulher de Deus. Abimeleque veio só para dizer: Deus é contigo. Pessoas que um dia te rejeitaram verão Deus na sua vida de maneira incontestável e se achegarão para dizer: Deus é contigo. Eu vejo Deus em você, eu sinto Deus nas suas palavras.